Oi, pessoal. Hoje nós vamos falar um pouco sobre o modal ferroviário. Espero que gostem. Cerca de 50 anos, entre 1870 e 1920, o transporte ferroviário no Brasil era o principal, fosse para cargas ou para pessoas. As linhas férreas eram a primeira opção. O transporte ferroviário representou para o Brasil uma nova estratégia econômica, um elemento que otimizaria os processos e facilitaria com que cargas percorressem toda a extensão do país. Essa vida na fazenda anda sendo complicado, viu? Ter que transportar a mercadoria do interior até o litoral é uma coisa tensa. Ah, mas ainda bem que nós temos as ferrovias para fazer esse trabalho por nós. Peraí, mas que aconteceu aqui? Não tá funcionando porque os cafeicultores colocaram bitolas diferentes no trilho. Isso que dá a não ser propriedade do governo. Vou fazer como agora? Atualmente, no entanto, o Brasil é considerado um país pobre no que tange ferrovias. As ferrovias brasileiras passaram a ser sucateadas ao longo do século XX, o que as deixou à beira da extinção. As ferrovias brasileiras eram construídas com capital inglês. A ideia era um investimento na própria indústria, sem qualquer tipo de planejamento. Foi então que, entre 1870 e 1920, o transporte ferroviário no Brasil atingiu um crescimento médio de 6.000 quilômetros por década. O período foi chamado de Era das Ferrovias, contando com o crescimento progressivo e altos investimentos. Em 1920, o transporte ferroviário no Brasil tem sua verdadeira derrocada. Intensificado nos anos de 1940, o Brasil se viu perdendo a batalha para as rodovias. Afinal, o capital inglês, que sustentava as ferrovias, havia se retirado. Os anos de 1940 vieram, e com eles, o investimento na indústria automotora começa sua expansão. Foi nos anos de 1950, com Juscelino Kubitschek na presidência, que carros, estradas e caminhões começam a ter incentivos. O declínio do café, a partir dos anos de 1930, brecou investimentos, sobretudo inglês, nas ferrovias. O governo brasileiro posterior não assumiu o risco. Ao notar o sucateamento e a falta de investimento, nenhum chefe de Estado arriscou. No fim das contas, atualmente, o transporte de cargas é feito majoritariamente por caminhões.